nossa próxima série de tutoriais em que vamos continuar o projeto de uma habitação no Arcline XP, portanto utilizando esta ferramenta BIM para fazer o projeto desta habitação, vamos falar de guardas e de corrimãos. Eu achei que deveria, portanto, dedicar um capítulo inteiro a este tema, porque temos muita variedade de soluções que podemos utilizar no Arcline XP e eu queria tentar explorá-las ao máximo. Evidentemente que não vamos fazer todo o tipo de corrimãos que evidentemente gostariam de fazer, mas vamos tentar abordar e abarcar o máximo possível, portanto, desses tipos de corrimãos. Na nossa habitação, portanto, que nós temos abordado e que tem sido objeto, portanto, no nosso projeto, nós já, portanto, colocamos uma série de escadas e uma série de varandas em determinados espaços e aquilo que vamos fazer é criar proteções para essas mesmas escadas e para essas mesmas varandas. Um bocadinho, portanto, vamos pôr aqui um bocadinho a estética da arquitetura um bocadinho de lado e vamos tentar variar o máximo possível em termos estéticos o tipo de guardas e o tipo de corrimãos que vamos utilizar quer nas escadas, quer nas varandas. E por isso mesmo vamos criar aqui uma série, uma salgalhada, digamos assim, deste tipo de elementos com formas completamente distintas, com estilos completamente distintos, um pouco para explorarmos a capacidade e as possibilidades do Arcline XP nesta matéria. O tutorial que eu estou agora a apresentar versa sobretudo explicar o que é que nós podemos fazer de uma maneira geral com os corrimãos e com as guardas das escadas e explicar o que é que cada uma, portanto, das suas componentes representa. Para isso eu vou começar por colocar aqui uma guarda nesta varanda que está aqui nas traseiras, portanto que ainda não tem qualquer tipo de guarda, conforme podem ver. Está representada em planta aqui, portanto é esta varanda que aqui está, e então aqui eu vou colocar uma guarda. Portanto, para colocar uma guarda, a guarda, mais uma vez, sendo um elemento construtivo, está no menu Building. Portanto, só tenho que vir aqui ao menu Building e de seguida clicar em Railing e selecionar Railing aqui. Depois temos, conforme acontece com paredes, portas, janelas, etc., temos no nosso lado esquerdo o estilo de guardas que nós podemos utilizar. Portanto, isto são aqui estilos que já vêm com o próprio Arcline XP. Por exemplo, temos este aqui com os elementos metálicos, temos aqui com o vidro, portanto, etc. Temos toda aqui uma série de guardas que podemos utilizar. E depois temos as nossas, portanto eu já criei previamente, por exemplo, já tinha criado previamente este estilo, também já tinha criado um estilo de guardas em vidro, portanto temos todas umas possibilidades que já vêm com o próprio programa. E depois podemos também criar as nossas. Eu vou utilizar, neste caso, este estilo que aqui está, que é o Glass Railing with Frame, que eu vou adicionar a este projeto. E para isso vou clicar, portanto vou desenhar através de uma linha em planta, vou definir como se fosse uma linha por onde é que eu quero que a guarda passe. Portanto, eu só tenho que clicar aí neste ponto, portanto, vou unir estes 4 pontos, carrego no botão direito do rato, carrego no botão direito do rato novamente e, sem grandes preocupações, o próprio Arcline XP representa-me a guarda quer em planta, quer em 3D, conforme aqui se pode ver, de acordo com o estilo que eu escolhi para utilizar aqui. Portanto, e que, como podem ver, é um estilo perfeitamente convencional. Agora, como é que eu agora altero todos estes elementos para colocar uma guarda conforme, portanto, eu realmente pretendo e que esteja realmente do meu agrado? Então, eu começo por selecionar a guarda e depois faço como faço noutras ferramentas, noutros elementos construtivos quaisquer. Portanto, eu só tenho que vir aqui a esta ferramenta, clicar neste lápis
e aparece uma caixa de diálogo de configuração das guardas, onde eu tenho à partida toda uma série de opções que posso ativar, desativar, modificar. Portanto, posso utilizar aqui tudo e mais alguma coisa. Já fiz aqui a geneira, já desativei aqui a representação dos painéis que aqui se podem ver. E agora, o que é que eu vou fazer em cada um deles? Portanto, em cada um deles eu vou determinar que tipo de guardas é que eu quero, que tipo de elementos, que tipo de promos, que tipo de elementos horizontais, etc. E onde é que eu faço isso? Portanto, eu começo aqui por um botão chamado General Settings, onde eu vou especificar, portanto, tal como qualquer outro tipo de entidades, portanto, o layer, o tipo de linha, a cor do tipo de objeto que vai ser inserido. Depois tenho aqui uma opção que me diz Representation by Centerline. Se eu ativar esta opção, o que vai acontecer é que em planta, em vez de eu ter a representação detalhada da guarda, eu vou ter pura e simplesmente uma linha que me representa o eixo da guarda para me representar essa mesma guarda. Depois tenho aqui também a indicação da referência, do ponto de referência relativamente ao piso onde eu estou a desenhar a guarda, ou seja, portanto, o ponto de referência neste momento é o ponto 0, portanto é a altura do piso. Evidentemente que eu posso colocar a guarda mais abaixo ou mais acima, por exemplo, se a guarda fixar lateralmente numa varanda, ou mais acima se o chão, por exemplo, tiver um enchimento. Portanto, temos toda uma série de opções que podemos utilizar. Portanto, aqui são as opções básicas. Depois temos o handrail. O handrail, em inglês, tanto quer dizer passa-mãos, corresponde a este elemento que aqui está, portanto, à partida. Eu digo à partida porquê? Porque nós podemos multiplicar esse passa-mãos. Portanto, se repararem, temos aqui um menu onde eu posso inserir um novo passa-mãos e, por exemplo, eu vou pôr aqui por absurdo colocá-lo a 1,5 m, portanto, e deixamos de ter um elemento horizontal e passamos a ter 2. E eu posso inserir aqui quantos eu quiser, dar-lhe formas completamente distintas, materiais distintos e todo um tipo de configurações que eu posso determinar pessoalmente. Depois posso também, para cada um deles, definir um perfil diferente e posso também criar os meus próprios perfis para colocar no Arcline XP, atribuindo-os, portanto, aos meus corrimãos, portanto, para serem utilizados no projeto. Tanto posso adicionar, como posso eliminar, evidentemente, definir os materiais, definir se está visível, se não está visível, como é que acaba, como é que começa. Isso vamos ver depois detalhadamente nos próximos tutoriais. Depois temos aqui os Primary Ballasters. Os Primary Ballasters correspondem aos elementos que se encontram entre prumos, que neste caso em concreto são uns elementos, portanto, soltos, que estão aqui num campo chamado Panels and Bars. Se eu vier aqui a Panels and Bars, eu tenho aqui toda uma série de elementos que estão a ser utilizados na minha guarda. Por exemplo, temos aqui um frame é uma moldura que está aqui a colocar em relação a um vidro, que é este elemento que aqui está, e depois temos aqui uma série de pequenas barras que fazem a fixação deste painel com os prumos verticais, e eu aqui estou a determinar as dimensões de cada um deles, o perfil que está a ser utilizado em cada um deles, a altura que eles se encontram a nível do chão, quando é que começa, quando é que acaba, se está visível, se não está visível, qual é o seu material, etc. Portanto, todos estes elementos são especificados neste caso. Importa referir que nas guardas nós temos, portanto, 3 tipos de elementos, embora um deles é um bocadinho caricato. Nós temos 3 tipos de elementos que podemos utilizar como fundamento para aplicar nas nossas guardas. Podemos utilizar perfis, portanto, e aí, por exemplo, para fazer barras, para fazer prumos, portanto, utilizamos um perfil e dizemos só o comprimento que ele tem e ele extrude esse perfil de acordo com esse comprimento. Depois temos os objetos, em que vamos buscar modelos 3D, podem ser feitos no próprio Arcline XP ou podem ser feitos externamente, por exemplo no SketchUp, podemos criar um prumo no SketchUp e introduzi-lo aqui no Arcline XP, e eles depois podem ser aplicados quer como prumo e exatamente aqui
por exemplo, aqui no panel bar, que ele aparece aqui identificado como objeto. Finalmente, temos um tipo de objeto que eu disse que era caricato, porquê? Porque é pura e simplesmente termos um vazio, ou seja, estabelecemos uma área com uma determinada dimensão onde pura e simplesmente não queremos que apareça rigorosamente nada. E então, naquele espaço, aparece-me um elemento completamente vazio. Voltando aos Primary Ballasters, se eu ativar esta opção, reparem que eu aqui nesta caixa de diálogo, ao lado, eu tenho já a representação, portanto, da guarda conforme eu a estou a editar, à medida que eu vou editando. E se eu clicar aqui no Primary Ballasters, se eu ativar, ele aparecem-me uns prumos, que neste caso vêm, portanto, desde a guarda até ao chão. Temos estes Primary Ballasters e temos ainda o Intermediate Ballasters, ou seja, temos os balaustres principais e temos os balaustres intermédios, que eventualmente eu posso dizer, vou só pôr aqui, que em relação, vou pô-los com 1,5 m, ou desculpem, com meio metro, só para perceberem a diferença entre um e outro. Portanto, enquanto uns vêm até cima, os outros andam aqui a meio. Portanto, o que quer dizer que eu posso ter estilos completamente diferentes. Vamos pôr aqui, por exemplo, um objeto diferente. Nós podemos ter elementos completamente diferentes, variando ao longo da nossa guarda. Eu vou desativar aqui esta opção e esta. Portanto, já deu para perceber. Portanto, temos os prumos e temos os balaustres. Os prumos temos de dois tipos. Temos os prumos que andam distantes relativamente uns aos outros ao longo da guarda, e temos o das extremidades e os das mudanças de direção. Portanto, quando eu tenho uma guarda e eu aqui defini uma guarda que começa neste ponto, muda a direção aqui, vamos aqui ampliar, muda a direção aqui volta a mudar de direção e aqui fecha. Se eu atribuir que eu quero estes elementos aqui, portanto, ele cria-me esses prumos em cada um destes elementos. Vamos desativar esta opção aqui. Portanto, ele cria-me em cada um destes elementos um desses mesmos prumos, portanto, na mudança de direção, na extremidade, portanto, e aqui também a mesma coisa, na extremidade e na mudança de direção. Portanto, e desta forma temos aqui estes prumos aqui nestas extremidades. Por outro lado, temos os Balausters by Big Steps, onde nós vamos definir regras para que, ao longo da nossa guarda ou ao longo do nosso corrimão, nós vamos estabelecer que de x em x metros, por exemplo, queremos colocar um prumo. Ou então dizemos que queremos subdividir em partes iguais uma varanda, colocando uma série de prumos. Depois essas regras são definidas, como vamos ver depois, aqui nestas caixas de diálogo, onde estabelecemos uma medida máxima, uma medida mínima de distância de prumos, e o Arcline XP procura obedecer essas regras. Também há aqui uma ressalva, que é o seguinte: apesar de nós, ao criarmos umas regras, por defeito, criamos essas regras para toda a guarda, ou seja, de uma extremidade à outra, nós, neste caso específico, eu posso criar regras diferentes e, inclusivamente, colocar elementos completamente diferentes nas extremidades e nesta parte aqui. Portanto, se eu desativar esta opção que aqui está e selecionar aqui Edit Path Elements, o que eu passo a ter é não uma guarda completa, mas 3 guardas distintas. Portanto, tenho a primeira parte, tenho a segunda parte e tenho a terceira parte, e eu posso editá-las e alterá-las independentemente umas das outras, estabelecendo regras completamente distintas para umas e para outras. E dessa forma eu passo a ter total liberdade para fazer aquilo que muito bem entender com as minhas guardas. E posto isto, penso que está explicado, portanto, como é que é o esquema de funcionamento das nossas guardas, e vamos começar no próximo tutorial já a criar uma guarda personalizada utilizando perfis que nós vamos nós próprios definir para utilizar nessa mesma guarda. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal no YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do Arcline XP, do SketchUp, do ZWCAD, do KD Max e de outros programas que comercializamos na Ibercad. Despeço-me com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.